Então eu vou... Faz de novo a sua pergunta, porque ele caiu e voltou. Tá. Não, a minha dúvida era se eu precisava só trocar as cores ou eu preciso colocar as espessuras da linha, 05, 07. Tá. Então, deixa eu te dar uma explicação um pouquinho mais completa, tá? Porque daí já fica gravada também a explicação. O AutoCAD, ele tem essa opção de você atribuir espessura na camada, tá? Mas para arquitetura, esse recurso não é bom. Por quê? Muitas vezes a gente precisa plotar uma mesma planta em diversas escalas. E se a gente vai plotar numa escala, noutra escala, pode dar uma diferença, pode não ser adequado esse recurso. Então, o que a gente faz? A gente não vincula a espessura de linha à camada, mas a gente vincula a espessura de linha à cor. Então, a gente não mexe em espessura de linha na camada, a gente não configura a espessura de linha de camada, tá? Uhum. A gente deixa... se você quiser, se liga o teu microfone, porque eu desliguei de todo mundo. Liguei. Tá. A gente deixa a camada sem espessura, só com a opção padrão. E aí, na hora de plotar, é que a gente vai dizer qual cor, e aí não tem nada a ver com camada, qual cor vai ter qual espessura. Então, por exemplo, todas as linhas amarelas, pode ser que eu tenha mais de uma camada amarela, tá? Todas as linhas amarelas vão ser plotadas com a mesma espessura, independente se elas estão numa camada ou em outra. Ok. Tá? Isso é uma coisa que a gente configura lá. Então, os escritórios, o jeito que os escritórios de arquitetura trabalham é a atribuição de espessura segundo o critério de cor, não segundo o critério de camada. Até porque, depois vocês vão ver, a gente pode guardar essas configurações, enfim. Tá. Então, para esse trabalho, eu só altero a cor mesmo. Só a cor, você nunca vai mexer na espessura da camada, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a fazer as achuras. O que são as achuras? Ó, então, eu vou ter a achura de piso, vou ter a achura de telhado, tá? Então, para eu não criar, apesar deles terem duas cores diferentes, eu vou criar apenas uma camada chamada achuras. Achuras. Tá? E eu vou atribuir uma cor cinza. Vou pegar um cinza aqui, ó. Vou pegar esse cinza 253 aqui, ó. Tá? Que está dentro dos cinzas padrão aqui. E vou dar 2 cliques para que fique como camada ativa. Eu posso ativar a camada de uso também por essa janela, tá? Então, eu posso ou escolher por aqui qual camada usar, ou eu posso por aquela janela dar 2 cliques e ativar a camada. Então, eu tô lá na achuras e eu vou então começar a construir achuras. Vocês concordam que para fazer essa achura de telhado, ó, como o telhado ele vai passar até o final do retângulo azul, essa linha amarela vai me atrapalhar, né? Essas linhas amarelas podem me atrapalhar. Então, o que eu vou fazer eu tenho para cada camada, tá vendo que eu tenho uma lampadinha e o sol. Eu vou... Ó, então, o que eu vou fazer? Criei a camada achuras aqui. Então, eu vou começar a criar as minhas achuras, tá? O comando é achura mesmo. Quando eu faço isso, eu venho aqui para essa janela de criação de achura. E aí, eu tenho várias achuras que podem ser criadas aqui. Então, cada achura aqui eu vou criar de um jeito. A primeira eu vou criar como solid, que é uma achura sólida, que é a achura utilizada aqui para fazer o piso. Ó. Então, uma achura, ela fica como se fosse um pintado total, tá? Então, eu vou criar, ele pergunta... Opa! Vou voltar aqui, ó. Achura, eu vou pegar a opção solid e eu tenho algumas opções de escolher aonde eu vou pôr a achura. Eu tenho essa opção selecionar pontos, que é a opção padrão. É com ela que eu vou trabalhar, tá?
Então, quando eu chego numa área, tá vendo que ficou preto ali, ó, ele tá escolhendo aquela área, ele tá procurando o contorno daquela área onde eu tô clicando. Vou clicar aqui, ó, e aqui. Então, essas duas áreas, elas vão formar uma achura. A cor da achura eu posso escolher aqui. Eu vou escolher uma cor verdinha. E vou dar fechar criação de achura, tá? Então, essa achura, ela vai ter uma cor específica aqui, que eu não estou nem conseguindo saber exatamente qual é a cor padrão do AutoCAD. Se eu vier no mais cores, eu posso vir aqui e pegar uma cor padrão do AutoCAD. A vantagem disso é que as cores do AutoCAD, vocês podem ver que aparece um número lá de cor, ó. E isso na hora de plotar, ó, 110, por exemplo, ou essa aqui, ó, por essa, 81. 71, tá vendo? Ali embaixo, ó, 81. Então, é uma cor que tem um número que pode ser útil para mim depois na hora de plotar, tá? Então, criei uma achura sólida. O princípio é simples. Vou fazer de novo, ó. Eu vou criar o comando achura. Ele entra na janela de achura. Eu vou escolher a opção sólida e achura sólida. Eu vou pôr aqui a cor. Eu vou pôr mais cores e vou escolher a cor 81. Então, eu vou andando aqui. Embaixo aqui aparece cor indexada igual. Eu vou escolher a cor número 81 e vou clicar nas duas áreas e vou fechar a achura. Pronto, eu fiz a achura. Essas duas coisas aqui criadas, olha, elas são um objeto só, tá? Por quê? Porque eu criei as duas no mesmo comando. Se eu quisesse que elas fossem objetos independentes, eu teria que dar o comando achura, criar uma, finalizar, depois dar o comando achura de novo, criar a segunda e finalizar. Ok? Agora eu vou dar o comando achura de novo. Só que agora a cor aqui eu vou escolher por camada, porque eu quero que ela fique cinzinha, que eu quero que fique igual essa daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? O tipo de achura que eu vou escolher agora, ó, achura. Vou deixar a cor aqui por camada e não vai mais ser a opção sólida. Ela vai ser, vou fazer essa achura daqui, tá? Vou pegar esse ANSI, que são aqui, as outras são achuras prontas, padrão ISO. Então, essa achura, ela é uma achura que vocês podem ver de 2 em 2, meio distanciado. Então, eu vou colocar aqui, só que essa achura não me atende, porque o efeito que eu quero dar a ela, olha, é esse efeito aqui, ela mais espaçada. Porém, eu posso selecionar essa achura, eu tenho algumas opções de configuração dela. Uma delas é a escala, então vou por 10, vou ver se já vai me atender. Ó. 10, acho que ficou muito, vou por 8. E o ângulo, ela é uma achura 45 graus. Se eu quero que ela fique vertical, eu tenho que rotacionar o ângulo dessa achura. Tá? Então, vou pôr, sei lá, vou pôr assim. E aí, então, eu fiz uma representação, deixa eu ver se está mais ou menos parecida. Não, eu fiz mais, eu acho, não sei se foi essa achura. Se eu selecionar essa achura, eu tenho a possibilidade de trocar. Mas eu acho que foi ela mesmo. Ah, eu acho que eu fiz num outro processo, mas podemos fazer com essa daqui mesmo, tá? Então, vou pôr 8, vai ficar um pouco parecido. Outra coisa que tem a ver com a achura é a seguinte, ó. Eu posso controlar a posição de origem dela, porque tá vendo que o tracinho não tá começando aqui na linha azul. Então, se eu quisesse controlar aonde esse tracinho vai aparecer, eu tenho esse botão aqui, definir origem. E aí, se eu clicar aqui, ó, é a partir desse ponto que ele vai fazer a minha achura. Isso é útil, por exemplo, se eu quisesse fazer uma paginação de cerâmica, né? Que eu tenho peça de 30 em 30, então eu queria de 30 em 30, mas eu gostaria, ó, por exemplo, daqui a pouco eu mostro isso para vocês.
tá? Que eu vou fazer aqui no telhado. Então, aqui eu fiz uma achura sólida, aqui eu fiz uma achura que é uma achura pré-definida, uma achura que já existe no padrão ISO, e eu só ajustei a escala dessa achura e o ângulo dessa achura. E agora, com o comando achura também, eu vou fazer essa do telhado. Só que eu não vou usar nem a sólida, que é uma, nem essas daqui, que são outras, mas eu vou usar uma opção. Eu vou usar um tipo de achura, que pode ser escolhido aqui também, sólido, gradiente, padrão. Eu vou usar essa opção, ó, definido pelo usuário. Então, sólida é aquele, padrão são esses padrões ISO, e definido por usuário é uma achura que ele não está indo? É a última opção aqui, ó, usuário, tá? Foi. Que eu posso achar aqui, né, na última opção, aqui, ó, usuário, tá? Então, essa achura é assim, é uma achura só de linhas. Então, eu vou pôr um ângulo 0 aqui. 0. É um conjunto de linhas. Então, eu vou selecionar o ponto. Vou pegar essas duas aqui, fechar. E aí, o que eu posso selecionar? O que eu posso configurar? Eu posso configurar aqui a distância. Então, eu não lembro quanto eu pus, mas vamos supor que fosse 25 centímetros com um ângulo de 90 graus. Ó, foi 30 centímetros aqui. Então, eu vou configurar 30 centímetros com um ângulo de 90 graus. Tá? E eu não quero esse espaçamento menor do que os demais. Eu quero que ela comece a partir desse ponto. Então, eu vou definir a origem, estando com ela selecionada. Quando a achura está selecionada, aparece esse pontinho aqui no meio da achura, e eu defino a origem aqui, ó, tá? Além disso, quando eu tenho uma achura, eu posso também aqui, nesse item aqui, ó, definir a cor do plano de fundo. Então, eu tenho uma achura cinza, e eu posso definir um cinza claro como plano de fundo dessa achura. Porque vejam aqui que eu tenho, ó, eu tenho um cinza, a achura é cinza, mas ela tem um fundinho, ela tem um plano de fundo. Eu poderia fazer isso com essa achura do telhado também, tá? Poderia pegar essa achura e definir um plano de fundo bem clarinho para ela também. Ó, tá? E aí, então, eu poderia dar outro comando achura para cá e outro comando achura para cá. Tá? Aquele propig copia as propriedades. Então, se eu copiar as propriedades dessa achura para cá e para cá, essas duas achuras vão ficar com a mesma propriedade que esta. Porém, eu teria que vir aqui e editar, porque ela não é 90 graus, ela é no outro sentido. Tá? E do mesmo jeito, eu poderia definir a origem dessa achura, para que a linha não começasse aqui, para começasse bem no cantinho. E a mesma coisa para essa achura aqui, o ângulo não é 90, né? Essa daqui, o ângulo é 45. Eu poderia definir a origem para que ela começasse bem no cantinho certinho, com a medida de 30 que eu defini. Então, eu tenho aqui um desenho bastante pronto. Né? Vamos ver se falta alguma coisa. Faltam outras coisas que a gente vai ver depois, cota, não é nessa aula. Eu acho que para essa aula, isso daqui já é bastante coisa, tá? O que eu vou pedir para vocês é que vocês produzam esse desenho para a próxima aula e que na próxima aula, então, vai ser muita coisa para hoje, muita informação para a gente começar a construir essa vista. Mas para isso eu vou pedir que vocês tenham
tenham esse desenho pronto, para que a partir dele vocês consigam continuar e elaborar a próxima etapa. Beleza, pessoal? Como é que foi aí? Deu para entender aí o processo? Professora, eu achei empolgante essa aula de hoje, gostei. Bom, Foi muito eu tô, para falar bem a verdade, eu tô bem agoniada com as crianças lá se matando. Não, Isso é o de menos, é o de Isso é o menos. de Vocês estão menos, bem isso. escutando. A aula foi Criança, bem criança, produtiva. professora. Mas que bom. Deu para focar bastante em relação ao trabalho anterior, que nem alguns já falaram. Isso ficou meio vago nessa explicação que você deu, esclareceu bastante as dúvidas. Foi legal porque vocês tinham dúvida e eu já consegui esclarecer na hora, né? Isso. Eu acho que o processo de aprendizado também, toda vez que a gente começa uma ferramenta, tudo é meio nebuloso, né? Um pouco como quando a gente começa uma língua, né? Aprender uma língua. Tudo fica meio nebuloso, a gente não entende direito o que está acontecendo, a gente dá um esclarecimento que daí a gente pega o controle. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que as primeiras 2 semanas de CAD iam ser meio torturantes, né? Que o CAD era uma ferramenta meio chata, de que você tem que ter tudo bem certinho, fazer tudo certo, mas que depois a coisa ia, e eu acho que vocês chegaram nesse momento, né? Que bom que a aula de hoje deu para esclarecer aí, e fiquei bem satisfeita também. Essa atividade é para quando? Isso. Esse desenho eu preciso que vocês façam para a próxima semana, para que vocês possam... Próxima semana, segunda ou quinta? Não, na quinta-feira, né? Pode abrir o microfone, é que tinha algum que estava com um chiado, mas quem quiser falar pode abrir, tá? Não tem problema. Próxima quinta, então. Próxima quinta, porque daí a aula da quinta que vem eu vou explicar a próxima etapa. Então, vocês têm que ter esse desenho, continuar o exercício. Então, eu vou abrir uma entrega, vocês Professora, entregam. só mais uma coisa. Daí, que eu achava que nós íamos ter alguma coisa com a Fabíola hoje, daí não, então. Não. Eu vou agora chamar a Fabíola para ela continuar agora, tirar as dúvidas de vocês que vocês tenham. Tá. Deixa só eu localizá-la aqui. Espera um pouquinho. Professora, essa aula vai ser disponibilizada quando? Eu pretendo amanhã. Eu tenho que editar Amanhã? ainda, né? Eu não quero colocar ela assim. Eu quero dar uma editada. E isso demora porque daí eu tenho que assistir tudo de novo, né? Entendi. Que eu perdi uns minutinhos ali, daí eu acho que seria interessante eu ver de novo. Não, certeza. Eu pretendo amanhã fazer isso daí, já deixar disponível para vocês, tá? Beleza. Tranquilo. Professora? Então, a Fabíola já me respondeu, ela vai entrar aqui, tá? Daí eu vou deixar a bola com ela. Professora? Oi, pode falar. Posso tirar uma dúvida só, mas é referente a meios? Claro. Eu vi lá que na